Rica noite, Érica. Rica noite a todos que estão chegando por aí. Patrícia Gomes, seja bem-vinda. Meu assunto hoje é emoções que podem agir a nosso favor, como pegar do estágio que a gente está e transformar no melhor que essa emoção pode nos dar, não só em vibração, como em resultados de vivências, de experiências, em realização também. Então, eu tô muito feliz de poder estar aqui, poder ter essa oportunidade com vocês, tá? E quero dizer que é muito importante para mim que vocês estejam aí, estejam conectados, estejam comigo, porque vem muita informação nessa noite de hoje, tá? As minhas lives da semana passam às terças-feiras, porque segunda eu tô com aulas. E nessas lives das terças-feiras eu faço transmissão simultânea para três diferentes aplicativos, tá? E sejam todos bem-vindos. Uma imensa alegria eu poder estar aqui, conversar com vocês a respeito dessas oportunidades de transformação e resultados. A emoção normalmente ela é mal entendida, normalmente ela é enjaulada quando ela é rejeitada, e tudo isso dá a sensação que a gente não está no caminho, que a gente está fazendo coisas que não são adequadas para nós, que a gente não está agindo a nosso favor, e não é verdade. É só uma maneira. Sueli, rica noite para você, seja bem-vinda. É só uma maneira da gente interagir, ter vivências e ter experiências. Então, assim, muito importante, eu vou falar de quatro tipos de emoção que são mal compreendidas e mal usadas. Rica noite, Sueli Domingues, querida, seja bem-vinda. Tá? E como a gente pode, então, mudar isso para nós, né? Que principalmente a gente precisa mudar isso para nós. Ó, querida, gratidão pelo presente. Gratidão, gratidão. E é muito incomum lidar com as emoções, a pessoa mesmo lidar com as emoções. O que ela faz normalmente é que alguém lida com as emoções, alguém gerencia as emoções dela, alguém transforma os resultados dela, e ela mesmo não está empoderada, né? Ela não está fazendo o seu melhor, ela não está agindo a seu favor, ela não está sendo responsável pela própria vida. Claro que muitas vezes a gente precisa de um empurrãozinho inicial, tá? Mas a maior parte do tempo o que a gente precisa fazer é se auto-observar e pegar as emoções e usar a nosso favor. Porque se vai passar a vida inteira sendo levada pelas correntes dos resultados emocionais, a pessoa não vai ser feliz, ela não vai ter resultados, ela não vai ser realizada, ela vai viver uma vida superficial, vai ter uma vida superficial porque ela poderia viver, e isso faz com que os resultados que ela poderia ter são bem menores. Uma vez uma pessoa me disse assim: Nara, as pessoas elas vão morrer de qualquer maneira, né? Mas pode ter o melhor trajeto, pode ter a melhor experiência, pode ter o melhor resultado, né? Pode ter o melhor desenrolar. Chegar no fim da existência e dizer: eu deveria ter feito diferente, não resolve nada. Eu deveria ter trabalhado as minhas emoções, também não resolve nada. E tudo isso faz com que as pessoas então tenham dificuldades, né, de ter outros resultados. Carpenter John, seja bem-vindo. Então, o que podemos fazer? Podemos gerenciar as nossas emoções, ok? Em vez de sermos gerenciados pelas emoções, nós gerenciarmos as emoções. Em vez de fugirmos das emoções, nós usarmos as emoções a nosso favor. Hoje eu vou ensinar alguns mecanismos bem interessantes, ok? De como pegar as emoções e usá-las a nosso favor para sermos mais objetivos na vida, termos mais resultados, sermos mais assertivos e assim vivemos de uma maneira muito mais agradável, tá?
Claro que ninguém fica para semente, mas eu posso ser a melhor fruta, né? Eu posso ser que nem falou uma vez um terapeuta de Ayurveda que eu gosto muito, tá? Podemos ser a melhor laranja do pé, ou seja, desenvolver o melhor possível, né? Dentro das nossas qualidades, dentro das nossas habilidades, dentro dos nossos exercícios de vida. Então, estão preparados? Estão prontos? Tá? Vou falar de 4, na verdade 5, mas eu agrupei 2 porque elas são muito próximas, assim, em percepção. Tá? Basicamente, como falei no início, a gente foge das emoções que tem. Quando a gente não foge das emoções, a gente bota embaixo do tapete, tranca num armário, enclausura aquela emoção. E aí, claro que os resultados não vão ser bons, porque quando essa emoção se acumular com todas as outras semelhantes, o estrago vai estar feito. Qual é esse estrago? Da gente explodir do nada, da gente ter uma doença, tá? E não é querer ser uma pessoa que fica maldizendo, fica agorando. Sandra Prata, querida, rica noite. Que fica agorando, não é uma questão de agorar, é uma questão de saber que se a pessoa não gerenciar as emoções dela, além do desperdício energético, rica noite, querida Sandra, ela vai também ter resultados inapropriados, resultados não satisfatórios, e ela vai ter energias dela mesma agindo contra, que é a autossabotagem. Grata pelo foguinho, Sandra, gratidão, querida. Como vai você nessa noite? Como vai você nesta noite? Então, é muito importante nós gerenciarmos isso, em vez de ficarmos botando para debaixo do tapete, sermos os responsáveis pela nossa transformação, pelos nossos resultados, né? Pelo nosso aprimoramento, pelas nossas melhores vivências. Nesse momento eu vou pedir para vocês compartilharem a live, para que mais pessoas possam pegar essa informação desde o início, né? Não fiquem baseados que vai ficar a live gravada, porque a questão toda é aproveitarmos agora para termos os resultados agora, né? Chega de adiar os resultados, chega de ficar esperando para depois, depois eu vejo de novo, né? Eu não vou conseguir ver agora, eu vejo depois, e esse depois nunca chega, tá? Outros compromissos vêm, outras prioridades aparecem, e aí a pessoa acaba, Nair, rica noite, seja bem-vinda. E então é muito importante ter essa percepção que o nosso poder está no agora, nosso poder de realização é aqui, nesse momento, onde nós estamos, em nenhum outro lugar. Então, o que eu recomendo que vocês façam agora, né? Eu quero que vocês fechem os olhos, respirem fundo, tá? Feche os olhos, respirem fundo. Porque nós vamos falar de assuntos bem difíceis de tratar, emoções bem complicadas e emoções que eu posso dizer que nenhuma delas a gente pode zerar. E eu já explico por quê. A gente não vai ter como zerar essas emoções. O que a gente pode fazer é reduzir o impacto negativo que elas têm e, além disso, pegar a faceta positiva dessa emoção desconfortável e aí sim criar um plano de ação para novos resultados. Claro, nós vamos fazer práticas de EFT, a técnica dos toques e das afirmações, para poder levar o corpo junto com as ideias para um outro patamar de realização, porque é no corpo que tem a vibração e a emissão para o ambiente, e o retorno do ambiente vem a partir dessa emissão. Então, quando alguém chega e diz assim, Nara, tem outras prioridades, eu tenho outras coisas para pensar, né? Eu tenho outras coisas para fazer, né? Outras coisas para realizar.
O teu corpo é gerenciado por ti, tu é responsável pelo teu corpo, ninguém mais. Pode alguém temporariamente cuidar dele, mas foi você que decidiu que aquela pessoa cuidasse dele. Se temporariamente você não tem condições de se cuidar, você vai escolher uma pessoa que lhe cuide, mas é uma decisão sua também. Então, a questão de gerenciar as emoções faz parte da higiene diária. E toda a higiene diária, ela precisa de atitude, né? Precisa de continuidade e precisa um dia após o outro para a gente poder ter os resultados. Carola, querida, rica noite para você. Seja bem-vinda. Então, hoje eu tô falando aqui dessas emoções que moram em nós e que muitas vezes a gente não gosta delas, ok? Ó, lindona, como vai você? Mas elas estão em nós, tem um motivo, tem um objetivo, eu já começo a falar disso agora. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês compartilharem a live, que isso vai chegar para mais pessoas vão poder usufruir, não só da informação que eu estou trabalhando aqui, como dos exercícios de EFT, das percepções e das possibilidades de transformação. Então aqui, gratidão, Carola, pela tua presença. Muito importante que nós, então, todo mundo compartilhou aí? Já compartilharam? Já compartilharam? Já compartilharam? Ô, Carola! Gratidão, querida! Grande beijo, grata pelos presentes. Ô, querida, seja bem-vinda. E é muito importante a gente trabalhar essas emoções, elas não nos abandonem, lembram disso, as emoções elas não vão ser zeradas, o que a gente vai fazer é gerenciar para que elas possam ser produtivas para nós. Então assim, rica noite Cibele, seja bem-vinda, tô falando de emoções desconfortáveis e como gerenciá-las a nosso favor, tá? Transformando em resultados, transformando em maior felicidade. A felicidade é estável, não aqueles picos, né? Os picos de felicidade eles são importantes, mas aquela felicidade que te leva a um patamar de estabilidade. Querida, não tem problema, mas te agradeço a visita e os presentes. Grande beijo e uma excelente janta, Carola. Então, assim, quando nós falamos dessas 4, eu vou falar de 5 emoções, ok? E dentro dessas 5 emoções, tem facetas delas que são produtivas e por isso que elas existem. Então, a primeira emoção que eu vou falar aqui é justamente quer saber, seja bem-vinda, rica noite para você. A primeira emoção que eu vou falar aqui é essa questão da gente sentir medo. O medo está presente na raça humana e nos seres vivos de todos os níveis, porque é ligado ao instinto de sobrevivência. Então a gente toca devagar nas coisas, que pode estar quente, pode estar eletrizado, pode estar gelado demais, né? Pode ter alguma coisa ali que venha nos fazer mal. Então a gente vai devagar nas coisas, né? Então eu já tô mostrando para vocês que existe o medo tem o aspecto da precaução. O que é precaução? É uma faceta do medo. Vera Oliveira, rica noite para você. Então, a precaução é uma faceta do medo que está aí para que nós tenhamos atitudes que possam nos preservar. Quando é que o medo é nocivo? Quando a gente tem a sensação que a gente está paralisado nele, que a gente pensa só no medo, que a gente amplia esse medo e ele vai a níveis tão surreais de extravasamento, de pensamento e atitude que levam aos casos de síndrome do pânico, ok? Então teve uma coisa para essa pessoa que saiu de controle de uma forma tão intensa,
né? Ela ficou com medo que aquilo acontecesse de novo, ela teve a sensação de impotência e ela vai criar um mecanismo de defesa para que ela nunca mais passe por ali, né? Ou ficar sempre em estado de alerta quando vai ser o próximo evento fora de controle, quando vai ser a situação que vai me trazer mais desconfortos, né? Guerra rica à noite para você, seja bem-vindo. Quando a pessoa vai ter mais desconfortos, mais infelicidades, mais infortúnios. Então a pessoa, pelo instinto de sobrevivência e de defesa, ela vai ficar sempre com o cortisol no nível elevado, para que ela possa bater ou correr no momento que for necessário. E aí, quando é que o medo vira precaução? Quando a gente, então, percebendo que existe aquela condição que nos assusta, a gente vai, então, fazer uma estratégia, criar um sistema, né? Fazer um planejamento, ter alguma atitude que nos leve a se preservar, tá? Então, muito do que a gente vive, sente e faz é ligado diretamente a essa questão do medo. Então, o medo, eu queria afogar o medo no tanque. Não dá, a gente só tira o peso desse medo, que é paralisante, e transforma ele em precaução. Então, a gente lê todas as cláusulas do contrato, a gente olha para os dois lados para atravessar a rua, a gente faz lista de compras para não esquecer de nada, é o medo de esquecer, é o medo de ser atropelado e morrer ou se acidentar, eu olho para os dois lados para atravessar por isso, lê todas as cláusulas do contrato por medo de assinar um documento que depois venha a ter prejuízos e incomodações desnecessárias, tá? A história da lista do super, às vezes a gente quer comprar só aquilo ali, a gente vai sem lista e acaba comprando tudo menos o que precisa. Então é muito importante, não dá para zerar o medo existe porque é um sistema de defesa, tá? Outra emoção, não é considerado, é considerada emoção, tem um que eu vou falar aqui que não é considerada emoção, pela área que eu trabalho, né, que é a acupuntura sem agulhas, tá? Mas eu já chego nela. Mas vamos falar de uma outra aqui que é a raiva. A maioria das pessoas diz, não tenho raiva, eu não sinto raiva de ninguém, né? Eu não tenho raiva de ninguém, eu sou uma pessoa que não guardo mágoas, eu não tenho mágoas. Vamos testar isso no corpo? E aí eu vou fazer só uma perguntinha clássica, ok? Só uma perguntinha bem simples, uma pergunta bem simples, que é Newton Silva, seja bem-vindo. Qual é essa pergunta simples? Que evento para você foi injusto? Que você se sentiu impotente nesse evento? Que a pessoa fez algo para você ou com você que foi inapropriado? Aí está a raiva. Tá? A raiva está disfarçada de injustiça porque houve uma ferida, houve um trauma criado no corpo, tá? Que foi entendido como um evento não apropriado, não deveria ter acontecido como aconteceu. E aí, o que se pode fazer então com isso? Em vez da gente ficar no mimimi, em vez da gente ficar dizendo que foi injusto, realmente foi, e aí vamos fazer o quê? O que a gente não quer, a gente já sabe. Mas o que a gente quer? O que a gente realmente quer? Que resultado a gente quer? Que experiência a gente quer? Que vivência a gente quer ter? Nana Gata, rica noite, querida, seja bem-vinda. E Manu, querida Jacira, Edson, sejam bem-vindos. O Edson comenta, eu guardo raiva e se der eu vou lá e, né,
Soco. Tinha uma técnica do Alexander Lowen que a gente soca as almofadas, né? Eu lembro que uma das vezes eu soquei tanto a almofada, que é a técnica de bioenergética, que me sangrou a mão, né? Nana Gata querida, seja bem-vinda. Sandra, seja bem-vinda também. E o que isso significa? Aqui tá tudo dentro da pessoa, a pessoa tá só armazenando, ela não quer ser feia para os outros, ela não quer ser inapropriada. Oh, querida, rica noite. Ela não quer ser inapropriada, ela não quer ser uma pessoa que mete os pés pelas mãos, tá? Franci Love, seja bem-vinda. Mas o que acontece? Grata pelo foguinho. O que acontece é que ela tem experiências dentro do corpo dela, enquanto ela vai armazenando esses desconfortos, quando ela vai armazenando, grata pelos docinhos, querida Nana. Quando ela vai armazenando esses desconfortos, ela vai fazendo o quê? Ela vai tornando o corpo dela uma panela de pressão. Tudo aquilo vai fermentando. É sabendo que a raiva gera câncer. E antes de gerar câncer, gera as espinhas. Antes de gerar espinhas, gera problemas de pele. Gerando todas as formas de doenças autoimunes. Porque muitas vezes, pela questão dos eventos injustos, a gente quer punir o outro também, pelo que ele não foi apropriado com a gente. Então, em vez da gente chegar... Não é briga física, mas tem os bate-bocas também, né? Que são incríveis, né? E muitas vezes eu me pego nessa, né? Grata, querida, muito agradecida, Nana. A gente se pega nessas, né? Batendo boca, porque parece que... Tudo bem, a gente até pode ter razão, mas não muda. O outro não vai mudar porque a gente vai bater a boca, né? O resultado não vai vir a partir daí. Da onde vem o resultado? Por que a gente está se sentindo injustiçado? Porque a gente está olhando para aquilo que não está acontecendo, para aquilo que não tem, para aquilo que não experimenta. Mas o que a gente quer experimentar? Então, assim como o medo tem a outra faceta que é a precaução, a raiva tem a outra faceta que nos mobiliza para irmos em direção do que realmente queremos. Grata, Nana Gata, pelos presentinhos, querida. Irmos em direção ao que queremos. Não só sabermos, então, o que queremos experimentar, mas irmos em direção a essa experimentação. E aí, a partir disso, é que a gente vai criar um plano de ação, vai agir e vai ter novos pontos de medida, novos pontos de resultados também. Porque a gente vai aplicar aquilo que planejou, vai se apreciar depois dessa aplicação e vai obter os resultados. Querida, grata pelos presentes, meu anjo. Então, tá sentindo que os eventos são injustos? Tá sentindo que é muito injusto o que está acontecendo? Muita injustiça com o que está acontecendo? O que você realmente quer? O que você realmente quer? Eu já tive muitos clientes que chegam a mim e dizem assim: Nara, o fulano foi injusto comigo, ele fez isso, fez aquilo outro, me fez me sentir mal, me sentir desconfortável, me sentir infeliz, eu me senti isso, me senti aquilo. Mas o que você realmente quer? Eu costumo perguntar para as pessoas, né? E elas ficam assim com aquela carinha de ponto de interrogação, porque elas querem se livrar do problema. Mas isso não é um trajeto, isso não é um plano de ação, é só um trabalho emergencial. Esse não é o real propósito de ter aquela emoção. O medo é para a gente trabalhar na precaução e criar um plano de ação, né? Verificar, a tomar medidas, cuidados, né? Ter a Nana Gata veio e já foi também. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai e... tem medo? Ok, o que eu posso fazer então para que isso não se concretize? Ou então, já fiz os exames suficientes? Já estudei o suficiente? Já me organizei o suficiente? Eu já procurei o suporte que poderia ser dado nessa ocasião? O que eu fiz para eu estar precavido
que aquele turbilhão mental ocupe só espaço e muitas vezes 85% que a gente pensa de medos é só na nossa cabeça, nada daquilo acontece. E aí o que você vai fazer? Você vai, deixa eu só ajeitar um pouquinho mais pra cá, acho que agora ficou um pouquinho melhor. Você vai fazer o quê? Você vai ter as experiências, ter as vivências. Lúcia Rossi, Rica Noite, Rodrigues, Rica Noite. Você vai ter estratégia, ok? O importante é a estratégia. Que estratégia você está tendo para ter resultados diferentes? Que estratégias você está tendo para evitar que aquele desconforto que está na sua mente, que está lhe atormentando, primeiro, tenha fundamentação, segundo, realmente aconteça. Grata, Nana Gata. O que você está realmente fazendo? Então aqui a gente está de bandeira preta, finais de semana, o comércio tem ficado fechado. Chega quinta e sexta-feira, o pessoal se desembesta para o supermercado, feito uns loucos, e lotam os supermercados, quer dizer, vira aglomeração, e aí depois, início da semana, tem mais não sei quantos casos lá, com hospitais que já estão lotados, porque o pessoal entra em desespero. Qual é o plano de ação, meu Deus? Comprar, muitas vezes, alimentos que você possa usar para muitos dias. Eu não compro pão todos os dias. Mesmo quando eu morava sozinha, não comprava pão todos os dias. Uma não tem tempo para comprar pão todos os dias. Pelo medo de ficar sem pão, eu uso pão de sanduíche. Aí não gosto de pão de sanduíche, então de vez em quando compro um outro pão. Mas não fica naquela neurose que o medo traz. O medo te paralisa, o medo te congela, o medo te trava, faz a tua energia ficar toda só na defesa, em vez de ficar na realização. A precaução é a possibilidade de realização. E isso só vai acontecer se você realmente estiver focado em se planejar. Milena, rica noite para você, querida, seja bem-vinda. Então, esse planejamento, o que eu vou fazer então para não faltar os alimentos na minha casa? O que eu vou fazer então para ter minha vida organizada? O que eu vou fazer então para que meus relacionamentos sejam mais saudáveis? Qual é a minha parte nas minhas experiências que eu posso fazer, que eu posso realizar, que eu posso transformar? Ok? Tudo isso é precaução. E aí, a questão das injustiças, que é a raiva, é você, então, eu sei que isso eu detesto, não suporto, Não grita que eu não gosto de grito, Aí a pessoa tá fazendo a mesma coisa, a gente vai lá, tortura quem nos torturou. Ainda vivemos no olho por olho, dente por dente, no quesito raiva. No quesito raiva, ainda vivemos o olho por olho e o dente por dente, que é o que faz com que Dete Goulart seja bem-vinda, preta menina, seja bem-vinda também, querida. E isso faz que ainda sejamos aqueles seres primitivos. Será que é isso mesmo que nós estamos aqui para fazer? Sermos seres primitivos? Rica noite, querida. Preta menina. E aí o que nós podemos fazer então? Perguntar para nós mesmos o que nós realmente queremos. Eu não quero ser injustiçada. Então para, de se botar contra a parede, de se negar a informação, de se negar a fazer a parte por si, de estar do seu lado, de ser aquele que se apoia nas escolhas, que dá apoio a si mesmo, que valida as experiências, que se ouve. Eu lembro quando eu decidi criar o blog,
foi uma conjuntura entre uma rejeição que eu tive num grupo que eu participava, do antigo Orkut, que a moça adorava minhas postagens, de repente ela começou a reclamar, achando muito negativas minhas postagens. Eu disse, olha, eu tô postando porque tu disse que era bom eu postar. Eu tô na mesma linha de raciocínio. Nada, as postagens estão muito negativas. Aí eu ficava lá meia hora tentando convencer a moça, aí depois me dei conta que não tinha que convencer ninguém, né? Se o grupo era dela, ela decidia quem ia escrever e quem não ia. E aí eu criei o meu blog, porque eu pensei comigo, se eu criei, vai me seguir quem gostar, quem tá junto. E aí quem não quiser estar, não tem problema. Tem milhões de blogs, milhões de sites. É meu espaço para botar o que eu quiser. E até hoje é assim. Tem 11 anos. Vai fazer 11 anos em agosto que eu escrevo nesse blog. Até tenho que botar umas atualizações lá. Faz um tempinho que eu não escrevo lá. Então, assim... às vezes a gente acha que o evento é injusto com a gente e muitas vezes a gente nunca vai entender porque ele aconteceu de verdade, tá? Mas é muito importante que a gente então perceba que o que está acontecendo é só uma parte da coisa, certo? Não é toda coisa, é só uma parte da coisa. Thaís Silva, rica noite. Então, medo, a gente usa precaução como maneira de resolver as coisas. A raiva, a gente bota uma estratégia para ir para onde a gente realmente quer. Tá? Aí a culpa e responsabilidade são duas coisas diferentes. A culpa nos penaliza por nós não termos conseguido aquilo, criando autossabotagem, e a responsabilidade é, então, o que vamos fazer para resultados diferentes? O que vamos fazer para resultados diferentes? E aí a culpa ela se caracteriza muitas vezes pelo quê? Eu era para ter feito, eu deveria ter feito, eu era para ter agido diferente, eu deveria ter agido diferente, mas nada disso muda a experiência. O que realmente muda a experiência é o que a gente vai fazer daqui para frente. E a última emoção, na verdade são duas, a angústia e a ansiedade. Todas são a sensação de falta de suprimento. Thaís Silva, rica noite para você. Você tem a sensação de falta de suprimento. E essa falta de suprimento é porque em eventos anteriores você passou por processos traumáticos em que você achou ou sentiu principalmente que não foi protegido, que não foi suprido, que aconteceu um evento que foi ruim, desagradável, que gerou uma mácula no corpo, uma marca no corpo. Então, assim, essas quatro facetas, assim, para onde a gente vai então com a angústia e com a ansiedade? A gente vai para os eventos em que a gente foi suprido de forma inesperada. O evento aconteceu de forma inesperada, mas foi bom. Foi produtivo, foi saudável, foi inspirador, foi transformador. Então, aí o que a gente faz daí pra frente? A gente precisa, então, buscar outros resultados através dessas lembranças e que a gente usa na própria sequência de EFT, relembrando, bom, quando é que o inesperado foi bom? Bom, teve aquele evento assim, assim, assado, e que me levou para uma coisa boa, que até hoje eu usufruo desse ponto positivo, tá? Essa é uma maneira de fazer EFT. E a outra, eu tenho aqui uma sequência bacana, curtinha, mais bacana, EFT pro medo, ok? Então, quando a pessoa tá no medo, se ela tá na síndrome do pânico, na crise da síndrome do pânico, eu recomendo é respirar e tocar nos pontos, ok? Ela vai respirar fundo em cada ponto, vai tocar neles e vai vai se libertar daquilo ali, daquela crise, daquele momento de crise. Mas fora o momento de crise, o que vai acontecer é que ela vai precisar gerenciar o medo que ela tem,
em cima desses eventos anteriores que não deram certo, né, que saíram de controle, que aí ela vai na técnica da carta desabafo, contar a história que saiu de controle. Se tem uma pessoa que auxiliou na saída de controle, então é a técnica do palquinho, que aí você discute como se a pessoa estivesse na sua frente, batendo nos pontos, dizendo tudo que está entalado a respeito. E eu vou trazer mais uma sequência aqui para ajudar vocês, ok? Então, topo da cabeça, respira fundo e solta. Eu sinto medo. Esse medo que me aterroriza, me assombra, me assusta, me tortura, me paralisa. Mas toda emoção tem seu lado produtivo. No medo, a precaução é esse lado. Como posso me precaver com atitudes boas e produtivas para mim? Eu aceito essas atitudes, eu aprecio essas atitudes, eu aplico essas atitudes. Eu então ajo em prol da verificação se realmente tudo isso é verdadeiro. Mesmo tendo todo esse medo, eu me organizo para me precaver saudavelmente. Respira fundo e solta. Então, assim, é muito importante a prática de EFT diária. Ela é profilática, ela é saudável, ela é produtiva, ela te traz conforto, ela te traz alívio, te traz objetividade, te traz insights. Tá? Então, tudo isso que eu coloco aqui nas sequências de EFT, elas vêm dos insights pós-prática de EFT. Como é que eu posso dizer assim? Se existe um obstáculo, como você vai ver o todo? Ok? Então, é muito importante usar a EFT como sistema profilático. Se você não consegue fazer isso, tem o meu canal do YouTube que está aqui. Vocês encontram no Insta, no link da bio, no like vocês encontram dentro do meu perfil, tá? No YouTube também, no Face. Vocês encontram em todos os lugares. Então, é muito importante que vocês acessem esse material. Eu tenho lá mais de 700 vídeos, tá? Todo mundo que se inscrever no meu fã-clube, no Like, tá concorrendo, vai ter sorteio, tá? E é muito importante aproveitar e entrar. Eu já vou falar com vocês a respeito disso. Então, assim, eu agradeço a presença do pessoal do Face e do Insta. Eu vou encerrar e eu vou seguir conversando com o pessoal aqui do Like. Beijo!